Nós estamos muito alegres de estar com os irmãos nessa oportunidade. Quero aqui externar meu agradecimento ao irmão Roberto, que teve a coragem de me convidar para vir aqui pregar a palavra, né? Mas a gente é assim mesmo, viu, irmão Roberto? A gente gosta de estar junto com os irmãos e esse negócio aí muito de título, essas coisas aí, isso aí é terreno, né? Isso acaba, isso passa. Então, a gente às vezes não preocupa muito com isso não. O que a gente mais quer é estar junto com os irmãos adorando, bendizendo e louvando o nome do Senhor. Nós estamos aqui nessa oportunidade trazendo um abraço do nosso pastor presidente, pastor Josué, do nosso pastor presidente de honra, pastor Jorge Branco de Gouveia, da nossa igreja sede que está ali em Vila Nova. E nós viemos com muita alegria e com muita satisfação. Confesso que fiquei bem tentado ao receber o convite e conversando lá com o nosso coordenador do trabalho de quinta-feira, que é o pastor Genilson. E eu falei, mas nós temos o trabalho aqui, pastor Genilson. Ele falou assim, pastor, pode deixar que eu tomo conta desse trabalho lá, o senhor pode ir tranquilo. Eu falei, então tá bom. Então se for assim, eu vou estar lá, né? Louvo a Deus pela vida do pastor Paulo Abreu, de sua esposa, né? A abençoar desse povo que nos ajuda, que coopera, que nos ensina muito. E nós queremos aqui então ministrar a palavra de Deus. Que hora que termina o culto de vocês aqui? 9 horas, né? Ótimo. Para saber, para não perder, querido, tempo e a gente acabar também extrapolando. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Vamos ao que interessa, que é a palavra de Deus. Restituição. É o tema que vocês estão trabalhando. Quando a gente fala de restituição, vem tantas pessoas, né? Tantos personagens bíblicos à mente, mas um personagem que fala muito forte quando você fala de restituição é justamente Jó. Mas nessa noite nós não vamos pregar sobre Jó. Deus deu uma outra palavra para que nós pudéssemos estar falando no livro de Ruth, capítulo de número 1. Se você achou, diga Jesus é bom. Bom, eu vou aguardar mais um pouquinho, porque não foram todos que encontraram, né? Livro de Ruth, capítulo de número 1. Se você achou, diga comigo, Jesus é bom. Ah, agora a maioria encontrou, né? Ruth, capítulo de número 1, o versículo 1 ao versículo 18. Você me acompanhe, por favor, na sua Bíblia. Talvez as traduções elas diferenciem um pouco, mas acompanhe, por favor, e nós queremos discorrer aquilo que Deus passou, colocou ao nosso coração nessa noite. Diz assim, nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá, vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou à terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. E lhe disseram, não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse, voltai, minhas filhas. Por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos,
Esperá-lo-eias até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ias de tomardes marido? Não, filhas minhas. Por quê? Por vossa causa, a mim me amarga o ter o Senhor desgarrado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu voltas após a tua cunhada. Disse, porém, Rute: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Amém? É um texto um pouco longo, 18 versículos, para nós podermos aqui estar baseando a nossa palavra dessa noite, mas eu gostaria de usar aqui justamente o livro de Ruth. Quando nós lemos o livro de Ruth, uma das coisas que nós observamos que é muito interessante, que ele é justamente um livro que está sendo escrito dentro do contexto do livro de Juízes. Quando nós observamos isso, nós sabemos que o tempo do livro de Juízes é um tempo de anarquia. É um tempo onde, segundo o que a Bíblia nos diz, Deus deixou o povo por um momento para ver como é que esse povo iria se comportar. E nós sabemos muito bem que a história do livro dos Juízes mostra uma série de repetições de homens que clamam ao Senhor, que eleva a voz ao Deus, o povo de Israel. E quando o povo se arrepende, Deus ouve e vem, levanta um juiz e traz ao povo grande livramento. Mas daqui a pouco está novamente o povo pecando, e quando o povo peca, Deus traz novamente o juízo, traz a condenação, faz com que o povo se torne escravo, eles voltam a clamar a Deus de novo, e Deus traz a providência à vida desse povo, trazendo juízes. E é justamente dentro desse contexto, igual nós lemos aqui nos primeiros versículos, que está situado a história de Ruth. Mas eu não gostaria aqui nessa noite de enfatizar a pessoa de Ruth. Todas as pessoas, na maioria das vezes que eu consegui ministrar, ou melhor dizendo, que eu consegui ouvir alguém ministrando sobre o livro de Ruth, fala da sua personagem e da importância que ela tem, dando a ênfase a justamente ela. Eu gostaria nessa noite de falar um pouquinho sobre Noemi. Justamente Noemi, porque Noemi, se você for observar aqui à primeira vista, ela sai da sua terra, e quando ela sai da sua terra, ela sai com um propósito nobre, juntamente com a sua família. E daqui a pouco ela perde a sua família, ou seja, ela tinha algo e ela perdeu. E aqui o que nós estamos, a nossa campanha, o que propõe nessa noite, é justamente falar um pouco a respeito de restituição. E eu gostaria que os irmãos pudessem estar juntamente comigo acompanhando um pouco o que o texto fala a respeito disso, ou o que ele nos dá margem para falarmos a respeito desse assunto. Porque você está aqui nessa noite, e eu tenho certeza que você veio para receber algo da parte de Deus. E quando o povo se reúne na presença de Deus, quando o povo adora, quando o povo glorifica da forma que vocês aqui estão, você pode ter a certeza que Deus, pela sua grande misericórdia, tem algo a acrescentar na minha vida e na sua vida. Coloquei um tema para nós podermos pelo menos seguir em parte esse raciocínio. Noemi, tentando entender o incompreensível. Por que isso? Ora, Noemi, quando saiu de sua terra, ela estava praticamente bem, se nós formos observar a partir do contexto de família. Ela estava com seu marido, ela estava com seus 2 filhos, e estava saindo para justamente alcançar um objetivo, algo que ela não estava conseguindo alcançar na sua terra. Por isso, esse tema. Mas uma coisa que nós precisamos entender aqui. Primeiro, Noemi tem uma das histórias mais drásticas da Bíblia. Por quê? Primeiramente, observe bem, o seu nome significa ditosa, feliz. Olha que paradoxo que nós vamos observar. Ela é ditosa, ela é feliz, o seu nome indica isso. Mas o momento que se desenvolve na vida de Noemi não é um momento realmente de felicidade.
Por quê? Porque a sua história é marcada por grandes desalentos, grandes perdas e grandes traumas. Quando nós falamos a respeito disso, quem sabe você que está aqui nessa noite teve uma vida feliz, ou o significado da sua vida em determinado momento foi um momento feliz. Mas no desenvolvimento da sua vida, dentro de uma realidade da vida cotidiana, dentro do contexto social que nós vivemos, dentro das crises que nós vivemos, você de repente está passando ou sofrendo por alguns traumas. Isso é uma realidade. O contexto do século 21 que nós vivemos, queridos, é o século dos traumas. E nós precisamos atentar a respeito disso. O seu tempo era um tempo de instabilidade espiritual. Observe, vamos identificando comigo. Era um tempo de instabilidade espiritual e financeira. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Quantos que estão aqui nessa noite que não passam por problemas financeiros? Levante a mão, por favor. Quem não passa? Quem não passa? Quem é que não passa por problema financeiro aqui? Está vendo? Todos nós passamos por problemas financeiros. Deixa eu falar uma coisa, fazer uma outra pergunta para vocês aqui nessa noite. Será que na realidade que nós vivemos, será que existe alguém neste mundo que não está passando por instabilidade espiritual? Será que está todo mundo certinho, equilibrado, sem problema nenhum? Na verdade, todos nós passamos por momentos de instabilidade espiritual. É necessário nós pensarmos um pouco nisso, porque na verdade quem busca restituição, acima de tudo precisa buscar justamente o quê? Um fortalecimento espiritual. Então aqui a história de Noemi, o contexto que ela se desenvolve, está justamente identificando em determinada forma e maneira ao meio que nós também vivemos. É um tempo de insegurança para as famílias, tempo de apostasia religiosa. E nós sabemos muito bem disso. Se você for parar para observar, muitas pessoas que estão dentro das nossas igrejas, ou pessoas que se dizem cristãos, mas que nem frequentam igrejas, na verdade estão direcionando a sua vida da forma que quer e do jeito que quer. Não atenta ao direcionamento de Deus, não olha para saber realmente o que Deus quer que faça, não consulta mais a palavra do Senhor e por isso entra em situações difíceis e calamitosas. O que nós queremos nessa noite é que nós possamos atentar à história de Noemi e saber que em determinado aspecto ela se identifica com os dias em que nós vivemos e quem sabe até mesmo com uma situação que você possa estar vivendo. Abra o teu coração nessa noite e atente a essa palavra que eu vou estar aqui ministrando ao seu coração. Porque veja bem, querido, quando você fala de Noemi, o que é que nós vamos atentar e observar? Primeiro, o que foi que Noemi enfrentou? Vamos observar nesse sentido. Primeiro, o drama da pobreza. Capítulo 1, versículo de número 1, diz que a terra estava justamente em uma situação difícil. Havia fome na terra. Agora imagina, o lugar onde ela está, o nome é Belém. Belém significa o quê? Casa de pão. E justamente onde deveria haver pão, onde deveria haver fartura, está justamente um estado de pobreza. Uma das realidades que Noemi está vivendo junto com a sua família é um estado de pobreza. Então ela enfrentou a realidade da pobreza e por isso ela sai de sua terra. E quando ela faz isso, é o que ela atrai sobre si? Uma série de circunstâncias. O que ela consegue ver na sua terra? Ela consegue ver que a fome atingiu a todos. Tanto aqueles que eram considerados ricos, como aqueles que eram considerados pobres. A realidade de Israel nessa época era uma época realmente calamitosa, por quê? Porque o povo virou as costas para o Senhor. Faltou pão na sua casa, faltou pão na sua região, faltou pão em Belém. E o que é que ela faz? Ela juntamente com sua família, decidido como estava o seu marido, eles pegam e saem da sua terra e vai para uma outra terra, para um outro lugar. Um segundo drama que ela enfrentou foi o drama do desterro. Quando nós falamos nisso, nós vamos entender o quê? Que Elimeleque, Noemi e seus dois filhos, Malom e Quilion, fugiram de Belém para Moabe. Por que fugiram? Porque eles receberam a notícia de que em Moabe estaria melhor do que em Belém. Fugiram, não quiseram ficar na sua terra. Ali era o lugar que Deus estabeleceu para que eles permanecessem ali. Ali é o lugar que foi dado a eles como terra que emana leite e mel.
Mas quando a situação aperta, quando a fome chega, o que é que eles fazem? Eles saem da terra que Deus estabeleceu a eles. Eles deixam para trás a sua herança. Eles deixam de confiar na provisão divina. Eles deixam de olhar para o propósito de Deus. E quando eles fazem isso, eles fogem da crise, em vez de enfrentá-la. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós precisamos estar convictos das coisas que Deus nos dá. De vez em quando as coisas apertam, a dificuldade chega, o aspecto em muitas circunstâncias não é favorável, é aspecto de miséria, é aspecto de pobreza, o aspecto não é muito bonito, mas acima de tudo nós precisamos compreender e entender que o lugar que nós estamos é o lugar que Deus prometeu para cada um de nós, é o lugar onde Deus estabeleceu que iria nos abençoar. É a condição onde Deus falou que não nos iria abandonar. É o lugar que Deus direcionou para que nós pudéssemos alcançar. Então o que nós precisamos fazer é justamente ao contrário de Noemi. É permanecer no lugar onde Deus nos colocou. Nós estamos falando de restituição. E daqui a pouco você vai me entender por que eu estou dizendo isso a você. Uma outra coisa que nós precisamos observar é que Noemi e sua família buscou sobrevivência. Quando eles buscam a sobrevivência fora da região de Betel, fora da região de Belém, o que é que eles encontram? Eles saem para procurar justamente o que? Sobrevivência. Mas eles encontram doença e a morte. Buscaram segurança e encontraram a perda total. Saíram em 4, restou apenas uma. Saíram todos em concordância, 3 morreram, apenas uma restou. Na hora da crise, não podemos desistir, não temos que pedir divórcio, tem que ser tempo de esperança e de paciência. As dificuldades podem estar aparentes, as dores podem chegar, o medo pode até tomar conta do nosso coração, mas nós precisamos ficar firmes. Uma das coisas que nós temos grande dificuldade, querido, é de exercitar a paciência. Nós falamos muito de paciência, mas nós temos dificuldade de exercitar a paciência, principalmente nesse contexto que nós vivemos hoje. Por quê? Porque tudo é rápido. A internet, rapidinho as coisas acontecem. O controle remoto facilita muito as coisas. Antigamente você precisava levantar do sofá e ir até lá na televisão para apertar o botãozinho para ligar ou desligar ou mudar o canal de televisão, não é verdade? Hoje não, você está sentado lá, só faz assim. O computador, quando você liga o computador, se ele é muito lento, você fica lá, ai meu Deus do céu, liga logo, liga logo, liga logo. Fica numa impaciência e quanto mais rápido ele é, você quer um mais rápido ainda. É a época do fast food, ou seja, de tudo rápido. Mas Deus, ainda hoje, trabalha de uma forma diferente. A fórmula de Deus trabalhar não muda. Deus ainda hoje trabalha o processo da paciência. E só consegue alcançar vitória, só consegue vislumbrar as bênçãos, só consegue tomar posse das bênçãos aquele que deixa ser exercitado na paciência. Escute o que eu vou dizer a você nessa noite. Você está fazendo uma campanha buscando restituição. Eu acredito que Deus colocou o coração dos responsáveis do trabalho do próprio pastor da igreja em fazer com que este trabalho se torne realmente realidade na sua vida. Mas acima de tudo, você precisa exercitar a paciência. Não vai ser apenas, quem sabe, em um culto. Não vai ser apenas no exercício de uma campanha e pronto, e acabou e vai acontecer. Porque Deus conhece a estrutura de cada um de nós. Ele sabe quem realmente nós somos. E eu vou dizer uma coisa para você. Se existe uma coisa que Deus é especialista, é trabalhar com o ser humano. Porque Ele é o único que conhece bem
a característica de cada um de nós. Você quer ver uma coisa interessante? Deixa eu perguntar aqui, quantos que estão aqui gostam de jiló? Levanta a mão. Quem gosta de quiabo? Levanta a mão. Até tem muita gente que gosta de quiabo, hein? A maioria aqui tudo é parente de mineiro, será? Uai, isso. Tá vendo? Quem gosta de gueroba aqui? Meu Deus do céu! Você viu? Que coisa interessante, hein? Você viu? Quando eu falei de gueroba, a igreja toda levantou a mão. Mas é uma coisa interessante, você sabe por quê? Deixa eu pegar um outro exemplo aqui, para mim não poder sair perdendo aqui para vocês aqui, irmão. Quem é que gosta de homem do olho azul? As mulheres. Quem gosta de homem que tem olho azul? Ó, tá vendo? Você gosta mesmo, hein? Queiroz, né? Aí só gosta mesmo, hein? Né? Quem gosta dos moreninhos cheirosos, abençoados, assim, igual o pastor Paulo Abreu, assim igual eu, assim, é? Tá vendo? Olha lá, você levantou a mão. Você também, você suspeita de falar. Então você está vendo? É gosto diferente. É gosto diferente. São características diferentes. Você quer ver uma coisa interessante? O globo ocular seu é diferente do meu. As digitais são diferentes. O DNA demonstra que nós também somos diferentes. Mas em todas essas características diferenciadas que nós temos, Deus nos fez povo seu, e Ele consegue trabalhar em cada um de nós. Mas o objetivo de Deus em trabalhar em cada um de nós, querido, não é para alcançar apenas um objetivo individual, é para trabalhar na coletividade. Por quê? Porque Deus nos ensina que nós precisamos trabalhar na coletividade. E vocês estarem aqui nessa noite é justamente por causa disso. E nós precisamos entender que existe um terceiro drama, que Noemi sofreu também. O drama das perdas. Por quê? Noemi ficou viúva e sem filhos. É mole. Ficou viúva e sem filhos. Noemi saiu para buscar sobrevivência e encontrou luto. Saiu para fugir da crise e deu de cara com ela. Tchan, tchan. Saiu da sua terra. Saiu de Belém, que é a casa de pão, o lugar da provisão, foi para Moabe. Chegando em Moabe, fugir da crise. Eu chego lá, olha eu aqui. A crise estava lá esperando ela, e pouco a pouco foi solapando a vida dela. Tirou o marido, depois tirou os 2 filhos. Se estivesse nos dias de hoje, talvez ela diria assim: meu Deus, eu estou cagada de arara. Porque a situação dela era uma situação calamitosa. Note que Noemi só está perdendo. Noemi só está perdendo. Ela saiu de sua terra, não foi para perder, foi para ganhar. Mas ela está perdendo. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, nós projetamos, nós organizamos, nós arquitetamos algumas coisas, abrimos negócios, compramos algo, algum imóvel, compramos carro, começamos a fazer curso, guardamos dinheiro, projetamos tantas coisas, achando que nós vamos conseguir superar alguns obstáculos que nos cercam. E de repente, nós acabamos nos dando direto e de frente com a crise. O objetivo é sair da dificuldade, é sair da luta, é sair de um momento de desespero. E quando nós achamos que está tudo dando certo, nós acabamos dando de frente com a dificuldade. Encontramos com ela no longo do caminho. Talvez é igual como Jó diz: o que eu mais temia me aconteceu. Porque Jó era um homem que constantemente tinha o cuidado de sacrificar a Deus em favor da sua vida e em favor dos seus filhos, com medo de perder o favor de Deus. Mas o que foi que aconteceu com Jó? Justamente fazendo tudo isso, Deus acabou colocando Jó em um profundo momento de provação. Quem sabe você que está aqui nessa noite está questionando a Deus por causa da situação que você possa estar passando. Tantas coisas que acontecem na sua vida e na minha vida
Nós tentamos andar certo com Deus, fazer tudo certinho. E talvez você até pense assim, eu não merecia estar nessa condição, nessa situação. Mas eu me encontro nessa situação. Você se encontra nessa situação. E aí? Nós precisamos observar. Noemi ficou viúva, sem filhos, pobre e em terra estranha. Você já imaginou? Pobre, sem filhos, sem marido e em terra estranha. O que é que eu observo nisso quando eu falo isso com os irmãos? Ela não perdeu apenas coisas, mas perdeu pessoas. Não perdeu apenas dinheiro, mas relacionamentos. Não apenas o supérfluo, mas o essencial. Porque família é essencial. Família é importante. Eu dizia ainda, na terça-feira passada na nossa igreja, nós estamos trabalhando lá uma campanha sobre prosperidade, e eu dizia que a maior marca da prosperidade está na felicidade da família. O dinheiro é a menor característica da prosperidade, a maior característica da prosperidade é justamente o bom relacionamento familiar. Ela perdeu tudo isso. E os dramas, queridos, vão se estendendo na vida dela, porque ela passa também a sentir na sua vida o drama da despedida. Ela perdeu o que levou para Moabe. Ela está prestes a perder tudo o que havia encontrado também em Moabe. Por quê? Ela vai, chega lá, os seus filhos casam, começa a viver uma vida feliz, de repente o seu esposo morre, mas ela ainda está consolada porque ela tem os seus 2 filhos. Passa um determinado período de tempo, mais ou menos 10 anos, os seus filhos também morrem. Ela precisa retornar para a sua terra porque ela está em terra estranha. Quando ela tem que voltar para a sua terra, ela sabe que ela não pode levar as suas noras, por quê? Porque ela não tem aonde colocar essas noras, ela não tem com o que se sustentar. Ela teme perdê-las, e na verdade ela precisa perdê-las. E quando ela fala essa palavra justamente a elas, para que elas retornem para trás, uma volta para trás que é órfã, mas Ruth não abre mão de estar juntamente com ela. Eu não sei se você consegue enxergar comigo, mas aqui nos pequenos detalhes nós vamos observar que existe já a mão de Deus, a misericórdia de Deus, um processo de Deus, porque Deus, querido, Ele opera e trabalha na nossa vida não apenas no momento da bonança, pelo contrário, Ele trabalha muito mais ainda nos momentos de crise. Você já reparou que é no momento de crise que você ora mais? É no momento de crise que você tem mais vontade de ler a Bíblia? É no momento de crise que você clama mais o nome de Deus? O processo de Deus, ele é diferente. Mas quando Ele processa e Ele trabalha, Ele sabe como trabalhar. Deus é pedagogo, é especialista. Ele sabe como nos direcionar para que nós possamos permanecer na sua presença e para que o nome dele seja glorificado na nossa vida. Não é do jeito que nós pensamos, não é da forma que nós queremos, é da forma que Ele quer. Por mais que você tente compreender, nós jamais vamos conseguir compreender a totalidade do projeto e do propósito de Deus na vida de cada um de nós. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus tem o melhor para a sua vida. Vamos continuar porque o relógio não para. Ela estava rompendo os laços extremamente importantes. O drama, querido, da amargura também toma conta dela. Você quer ver uma coisa interessante? E a amargura dela não é contra o homem, é contra Deus. Você já viu que quando a gente está numa situação boa, está tudo beleza, está tudo funcionando direitinho, a gente fala graças a Deus, mas um graças a Deus é assim. Mas quando as coisas apertam, a primeira coisa que nós fazemos: por que Deus? Por que Deus? Por que Deus está fazendo isso comigo? Ah, Deus está pesando a mão. Ou quando alguém está passando dificuldade, nós olhamos e falamos assim, ó, ixi, Deus pesou a mão no fulano, não no ciclano. Você já viu que a gente é tendencioso a isso? Ixi, eu estou achando que o fulano deve estar em pecado, porque Deus está pesando a mão nele.
Não é assim? Geralmente a gente enxerga nesse prisma, nessa ótica. Noemi, depois de passar por todos esses dramas, essa dificuldade, ela ainda está amargurada. Ela está a questionar a Deus. Ela está achando que ela é vítima de Deus. Ela está achando que Deus pesou a mão sobre ela. Ela esquece de onde ela saiu. Ela não pensa que a postura e a condição que ela tomou não era uma condição plenamente favorável ao propósito e ao que Deus estabeleceu para ela. Ela só se vê como vítima de Deus. Tem pessoas que é assim: ah, Deus me abandonou, Deus virou as costas para mim. Ora, irmão, Deus não vira as costas para ninguém. Se existe alguém que é fiel, esse alguém é Deus. Se existe alguém que não abandona o barco, esse é Deus. Se existe alguém que promete, querido, e leva a sua promessa até o final, até cumprir, é Deus. Quem é tendencioso a voltar para trás e a quebrar a aliança, somos nós, mas Deus jamais. E nós precisamos observar, porque Noemi está pensando assim. Ela atribui todo o seu sofrimento a Deus. Ela diz que Deus descarregou sobre ela a sua mão. Deus lhe deu grande amargura. Foi Deus que deixou ela pobre. Depois dá uma olhada para você ver lá em Ruth capítulo 1, o versículo 13, o 20 e o 21. Ela está lamentando e falando a respeito disso. Ela sofreu uma profunda perda espiritual. Porque quando as pessoas começam a culpar Deus, quando as pessoas começam a olhar Deus como seu algoz, na verdade ele está perdendo a confiança nesse Deus, está passando a transparecer que na verdade ela pensa que Deus não pode fazer mais nada por ela e que Deus está castigando ela. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não tem prazer no sofrimento do seu povo, Deus tem prazer na vitória e na bênção. E quando Ele traz essas dificuldades, Ele traz para poder nos ensinar algo novo e diferente. É para crescimento, é para alcançarmos uma maior vitória, uma maior bênção, porque Deus prometeu, e quando Deus promete, Ele é fiel em cumprir. Até mesmo nos nossos erros, Deus processa e trabalha para que nós possamos alcançar a vitória. Eu não entendo, é um mistério, mas Deus faz essas coisas. Se você fosse Deus por um dia e eu errasse, você me fulminaria. Pergunta para o seu irmão que está do seu lado: se você fosse Deus por um dia, o que você faria? Pergunta para ele, para você ver. Pergunta para ele. Já vi que saiu muita calamidade aí, né? Você sabe o que eu faria? Eu pegaria todas aquelas pessoas que me passou raiva nos últimos 40 anos e mandava fulminar tudo. Aí eu ia fazer de todo jeito, fazer assim, ó, piscando, assim, some, pá. É por isso que nós não somos Deus. Você já imaginou se Deus fosse fazer isso? Nenhum de nós estaríamos aqui. Ainda bem que Deus não pensa igual nós pensamos. Ainda bem que Ele não sente da forma que nós sentimos. Ainda bem que Ele não vê da forma que nós vemos. Porque senão você não estava aqui fazendo campanha de restituição. Porque não ia adiantar. O que Ele nos dá pela graça. O que Ele nos dá pela misericórdia. O que Ele nos dá é por um favor que nós não merecemos. E é por isso que você está aqui. Você quer restituir algo na sua vida. Eu quero dizer uma coisa para você. Aqui está um Deus poderoso que quer trazer essa restituição à tua vida, à tua casa, à tua família, aos teus negócios. Quantos podem levantar a mão e glorificar e bendizer o nome desse Senhor? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O que é que nós precisamos aprender com os dramas de Ruth? Veja bem, meu tempo está acabando e eu vou ser rapidinho. Eu não quero passar do horário, eu quero respeitar. Primeiro, a mão de Deus está nos detalhes da vida. Se você está passando um momento difícil, observe os mínimos detalhes. Talvez você está olhando de uma forma muito holística, muito aberta. Olhe os pequenos detalhes. Por quê? Porque ainda a vida existem coisas bonitas. Você pode estar na crise que for, na dificuldade que for, mas ainda existem coisas bonitas.
Existem ainda eventos carregados de ternura, de amor e de respeito. E é a esse que nós devemos apegar. O que nós observamos também é que existem, no meio das dificuldades que nós passamos, aonde muitas pessoas viram as costas para nós, ainda assim existem pessoas leais que muitas vezes passam despercebidas. Você já parou para olhar do seu lado, de repente, as pessoas parecem que todos te abandonaram e você disse, todos me abandonaram, me deixaram. Mas sempre vai existir alguém que, apesar de você não ter mais dinheiro, não ter mais riqueza, de repente não ser a pessoa mais famosa do mundo ou a mais importante, ainda assim ela está do seu lado. Pequenos detalhes, pequenas coisas. Deus, nesses momentos, queridos, que nós estamos buscando um respirar diferente, Ele nos faz observar o valor das pequenas coisas. Você sabe por quê? Porque para as grandes coisas nós estamos preparados. Se de repente falar assim, o diabo está furioso e vem contra a igreja, e de repente ele aparece num tufão ali, nós estamos preparados. Mas se ele vier devagarzinho, igual uma formiguinha, devagarzinho, começar a retirar o seu solo, você nem percebe. Quando você perceber, você já caiu, está ao chão. Uma doença, quando ela chega, ela não chega impactando de uma vez, pelo contrário, ela começa devagarinho. O câncer, que é uma coisa, um fantasma que persegue a humanidade, que não se acha cura nos dias atuais, ele não começa da noite para o dia, ele começa devagarzinho. Quando a pessoa percebe, em muitas circunstâncias, já é tarde demais. Precisamos valorizar as pequenas coisas. No relacionamento, aqui o pastor Paulo de Abreu, ele é especialista para trabalhar com família, ele faz isso com muita propriedade. Eu tenho certeza que muitas vezes ele já ministrou e falou para vocês sobre pequenas situações. Um gesto, uma atitude, uma palavra que desestrutura toda a condição da família. É o valor das pequenas coisas, e nós precisamos estar atentos a isso. Dentro dos traumas da vida, há sinais de esperança. Segundo, o que nós precisamos aprender, atente para o fato de que Deus é sábio, poderoso e bom o suficiente para transformar os desastres da vida em vitória. Você está passando um momento difícil? Você perdeu alguma coisa ou alguém? Você está num estado, numa condição quase que desespero? Enxergue isso como um passo para a vitória. O momento pode não parecer favorável, mas você precisa crer e acreditar que o Deus que você serve, Ele é grande e é poderoso. É muito maior do que a dificuldade que você está passando. Quando coisas parecem sem sentido com Deus, elas fazem todo sentido. Para mim não tem sentido nenhum, mas para Deus tem muito sentido. Ele continua no trono, construindo a nossa história. Deus começou a construir a sua história desde quando você nasceu. Ele ainda não terminou de escrever a sua história. Talvez é um momento dramático, mas Ele está desenvolvendo a sua história, e o final dela será o melhor final, não será o pior, e nós precisamos observar isso. Deus é especialista em transformar vales em mananciais. Pensa em Daniel. Quantas vezes você viu Daniel passando por dificuldades e lutas? Quantas vezes Daniel se encontra em dificuldade? Mas todas as vezes que Daniel se encontrou em dificuldade, redundou em glorificação e exaltação no nome de Deus. E ele sempre foi promovido. Ele sempre saiu de uma situação para outra melhor. Pense na situação de José. José passando também momentos de grandes calamidades e grandes dificuldades. Em situações que as pessoas diziam, não vai ter mais jeito. Mas o que foi que aconteceu? Cada vez que José entrava em uma enrascada, e os homens falaram, acabou para José. José era sempre promovido e chegou à condição de governador do Egito. Salvou o Egito, salvou ele, salvou a sua família. Mas foi necessário ele passar por momentos de crise, por momentos de luta e por momentos de dificuldades. Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Já é 9 horas, o meu tempo já está acabando e eu quero ter uma outra oportunidade de voltar aqui. Quando vocês lembrarem de mim, lembrar assim, rapaz, que neguinho abençoado. E não lembrar de mim, falar assim, um neguinho enrolado, irmão, passou do tempo. Meu Deus, eu quero que você entenda uma coisa, o que é que nós precisamos fazer? E eu quero terminar essa mensagem justamente orientando os irmãos a respeito disso, segundo o que Deus assim nos direcionou. Primeiro,
Não se dê por vencido. Você pode dizer isso ao irmão que está do seu lado, por favor, para ele assim, ó, não se dê por vencido. Vamos lutar, irmãos. Não baixa a cabeça, não. Vocês estão em uma campanha de restituição. Só vocês sabem realmente o que vocês querem reconstruir novamente, o que vocês querem ter de novo nas mãos, o que vocês perderam ao longo da vida, seja ele financeiro, seja ele sentimental, seja ele espiritual. Quem sabe é realmente a pessoa que está passando por isso, mas eu queria deixar isso para você, não se dê por vencido. Uma segunda situação, não perca a esperança. Não perca a sua esperança. Talvez você não consiga enxergar a luz ao fundo do túnel. Talvez as coisas estão tão difíceis, né? De vez em quando a gente até chora no silêncio do quarto. Quem sabe caminhando pelas ruas, sozinho, sentado no sofá da casa. De vez em quando a crise do choro aparece, o desespero vem. Você olha para os lados e não vê a solução. Mas eu queria dizer uma coisa para você, não perca a sua esperança. Precisamos olhar para o futuro com esperança e dizer, vai ser melhor. Vai ser melhor do que antes. Você precisa acreditar nisso. Exercitar a sua fé. Pastor, mas está difícil. É mesmo, na dificuldade mesmo, irmão. É na angústia mesmo. Mas olhe para frente e tente chegar lá na frente, pelos olhos da frente e dizer assim, vai ser melhor. Vai ser, você sabe por quê? Porque você não está sozinho nesse barco. Você não está remando sozinho. E se brincar, você não está conseguindo remar. Mas Deus está remando por você. Ele não deixa o seu barco à deriva. Ele não vai deixar o seu barco ir a pique. Porque Ele tem um compromisso com você. É um momento de aprendizado, é um momento de reflexão, é um momento de aprofundamento espiritual. Mas eu quero dizer uma coisa para você, te prepare, porque daqui a pouco é hora de você olhar para cima e adorar e glorificar, porque a vitória vai chegar, a restituição vai acontecer, e ela vai acontecer porque é promessa e propósito de Deus, e nisto o nome do Senhor será glorificado. Uma terceira situação, não creia que a tribulação é maldição de Deus. Tribulação é coisa de crente. Embora nós não desejamos, nós não queremos, mas faz parte do projeto de Deus. Tribulação é coisa de crente. Deus nos ama e nem sempre o amor nos livra da dor e do sofrimento. O grande desafio da sua vida é levantar a cabeça quando todos estiverem dizendo que você nasceu para perder. Não! Você não nasceu para perder. Deus não perde batalha. Deus não perde guerra. E quem está com Ele também não perde. Não! Não acredite nisso. Não deixe que o diabo coloque isso na tua mente e no teu coração. Você não nasceu para perder. Você nasceu de novo em Cristo Jesus. Você é lavado e remido no sangue de Jesus. Você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida. Você tem a palavra como bússola. Você é mais do que vencedor. Você não pode acreditar nisso. Você sabe por quê? Porque não foi em vão que meu Jesus, que o seu Jesus veio a essa terra, padeceu, sofreu e morreu na cruz. Não foi em vão. Lembre-se disso. O preço maior Jesus já pagou na cruz do Calvário em seu favor. Então, o que você precisa fazer, querido, em relação ao que Ele fez, é fichinha. Continue. A sua vitória está garantida para a glória e honra do nome de Jesus. Quero orar juntamente com você. A última coisa que eu quero dizer, que Deus está no controle. Só para terminar, para dar um consolo ao seu irmão, põe a mão no ombro dele assim, olhe nos olhos dele e diga para ele assim, por favor, fique tranquilo. Deus está no controle. Aleluia. Ei, ei, Deus está no controle. Deus está no controle, meu querido.
Aleluia! Deus está no controle. Aleluia! Chorabacala manderaba subiande canta la baixera. Oremanda churibiande calamande cova la bassúria. Deus está no controle, Deus está no controle. Aleluia. Aleluia. Deus está no controle. Aleluia. Graças a Deus. Davi diz: esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Continue clamando, querido. Continue clamando, porque Deus está ouvindo o seu clamor. Paulo disse: sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Tem esta certeza. Aleluia. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Quero fazer uma oração com você. Se possível, por favor, segure na mão do teu irmão que está do seu lado. Segure na mão dele. Aleluia. Acredite, Deus é fiel, Ele vai restituir. E quando Deus restitui, querido, é sempre para melhor. Deus não deixa nunca o seu povo no prejuízo. Quando Ele devolve com juros e correção monetária. Quando Ele devolve o melhor. Porque Deus nunca tem para o seu povo bênção de segunda, é sempre bênçãos de primeira. Deus tem sempre o melhor. Eu quero orar juntamente com você, agradecendo a Deus por esta palavra, pelo mover do Espírito e pelo grande amor que Ele tem por nós, e pela certeza de que você vai sair daqui convicto de que Deus vai te restituir. E o melhor, vai te dar o melhor. Aleluia, vamos orar, querido Deus. Pai maravilhoso, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus amado, porque o Senhor é tão maravilhoso, é tão misericordioso. Pai amado, nós não conseguimos, é incompreensível para nós o teu grande amor e a tua grande misericórdia. Mas obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos reúne aqui para falarmos a respeito de restituição. Nos reúne, Deus, para nos mostrar que o Senhor é poderoso e é amoroso e não nos abandona e não nos deixa. Nos reúne, Deus, para revigorar a nossa força, a nossa esperança e fazer com que o teu Espírito, Deus amado, o Senhor enche o nosso coração. Obrigado, meu Deus, por esta graça maravilhosa. Toma conta do teu povo e, Deus amado, fortalece a fé. Deus amado, aumenta a esperança. Deus amado, dá, Pai amado, força para não desistir, para continuar lutando. Porque, meu Deus amado, nós sabemos que o Senhor é o nosso Redentor e que o Senhor vive. E que por certo o Senhor vai levantar e vai restituir aos teus filhos conforme o teu propósito e a tua palavra. A tua igreja, o teu povo ora nesta noite, Deus, já te agradecendo porque crê na bênção, porque crê na vitória, porque crê na restituição. E nós o fazemos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Graças a Deus, graças a Deus. Eu quero devolver agora o microfone a quem é de direito. Mas vou abusar de você mais um pouquinho. Você pode dar um abraço pelo menos em 2 pessoas e dizer para ele assim: receba a restituição em nome de Jesus. Dá um abraço, 2 pessoas pelo menos. Eu só quero chamar a atenção dos irmãos o seguinte:
chave de Davi aqui representa nada mais, nada menos do que a autoridade de Jesus, que ele tem de abrir e de fechar. A Bíblia diz que ele desceu às mais profundezas do inferno e tomou... Irmãos, eu consigo ver essa cena. E eu consigo ver a cara do diabo. A cara de Satanás. Quando a Bíblia diz que ele desceu às mais profundezas do inferno e tomou das mãos do diabo a chave do inferno. Isso significa que Jesus tem autoridade para abrir e para fechar. É Ele que abre e é Ele que fecha. É Ele que abre e é Ele que fecha.